bem, vamos para o nosso estudo que estamos fazendo na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Estamos falando sobre crescimento espiritual, como quando Pedro começou a tratar esse assunto sobre o crescimento lá a partir do versículo 5. E nós trouxemos alguns aspectos que levam ao crescimento espiritual, maturidade espiritual. Agora, no versículo 8 em diante, Pedro vai falar sobre as implicações, algo bem prático sobre o crescimento espiritual. Depois de falar sobre os degraus do crescimento, Pedro agora vai mostrar as implicações práticas desse crescimento. E a gente vai olhar algumas aqui. Versículo 8, Pedro diz sobre uma vida frutífera, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados ao crescimento espiritual para que a nossa vida possa ser frutífera. Meus amados, um cristão que vive estagnado, parado, que não cresce, que não desenvolve, é um crente infrutífero, inativo. Essa pessoa não tem frutos, essa pessoa não tem obras, é algo totalmente ineficaz. Então, quem não cresce não faz nada de útil para o reino de Deus. A falta de crescimento, e eu já disse isso em outro estudo, a falta de crescimento sinaliza falta de vida. O crescimento é extremamente importante e é demonstrado através dos frutos. Você mostra que está vivo espiritualmente falando através das suas obras, das ações. O pleno conhecimento de Cristo implica necessariamente numa vida ativa e frutífera. Pedro está mostrando mais uma vez que esse conhecimento não é apenas intelectual, não é apenas você saber, não é apenas você conhecer, mas é algo prático. Poderia dizer o que certa vez alguém escreveu, dizendo um teólogo de gabinete que caminha com desenvoltura pelos longos volumes de teologia, que conhece profundamente a teologia e bem conhecido, não é automaticamente uma pessoa que tem uma vida ativa e frutífera no reino de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando a gente fala em conhecimento, que leva à maturidade, que vai levar a uma vida prática, a gente não está falando em conhecer muito de teologia. A pessoa diz, eu não tenho teologia, eu não conheço muito de Bíblia, então eu não cresço espiritualmente. Não é por aí que diz a palavra de Deus. Conhecimento bíblico profundo não faz uma pessoa ativa, frutífera no reino de Deus. Não basta ter a luz na cabeça. É preciso que ela seja lâmpada para os pés, que queime o seu coração, para que você possa ter obras que abençoam o próximo, que glorificam a Deus, que mostram uma vida prática. Então talvez você que me ouve é uma pessoa que conhece pouca coisa da palavra de Deus, mas sabe de uma coisa? Isso não te limita a ter uma vida próspera, uma vida que cresce, uma vida que trabalha, que se envolva. Pensa nisso. É isso que Paulo está dizendo. Seja frutífero. Mostre o seu crescimento através das suas atitudes, das suas ações em prol do reino de Deus. E o versículo 9 traz uma visão bem clara também, o crescimento. Olha o 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Um crente estagnado não tem discernimento espiritual. Um crente estagnado, parado, que não cresce,
tem uma visão embaçada, turva, ele está cego, como estava cega a igreja lá de Laodiceia. Você vai ler lá em Apocalipse 3 e 17. É um míope espiritual. Se um homem é cego, então como ele pode ser míope? Não é? Talvez você está me perguntando. Se Pedro tinha em mente este significado aqui, talvez ele quisesse dizer que tal homem estava cego às coisas celestes, né? Totalmente ocupado com as coisas terrestres. Dessa forma ele não podia ver o que está longe, mas apenas com o que está perto. A pessoa assim é capaz só de ver as coisas da terra, que estão perto dela, mas não pode enxergar as coisas celestiais que estão longe, distantes. Ela é espiritualmente cega. E a falta do crescimento espiritual gera isso. Gera essa cegueira espiritual, essa miopia espiritual, em que a pessoa enxerga somente as coisas de agora. Ela não é capaz de abrir mão de nada em prol do reino de Deus, ela não é capaz de buscar um crescimento espiritual, ela não é capaz porque ela só pensa no agora, no aqui. Isso é um problema. Ela é espiritualmente cega. Pedro diz que o crente que não discerne a obra da redenção, ele não compreende a cruz, não atenta para a imensidão do amor de Deus, não tem ânimo nem para agradecer a Deus pela salvação, não tem entusiasmo de falar da salvação para outros, porque está cego, porque vive uma miopia espiritual. O crescimento espiritual, a maturidade espiritual nos leva a enxergar as coisas da forma correta, a ver as coisas como devemos ver, a ver as coisas como de fato devemos enxergar. A gente ainda prossegue aqui, pensando um pouquinho nesse aspecto, quando Pedro vai falando sobre uma segurança inabalável a partir do versículo 10, que vai ficar para o próximo estudo, Deus assim permitindo. Pensa nisso, que o seu crescimento espiritual possa levar você a ter uma vida frutífera e a ter uma visão clara da realidade da obra do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.